Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor está lá no livro de Isaías, do capítulo 8 em diante. A Bíblia Sagrada diz e relata que sucedeu que depois que Davi ele quis construir uma casa de cedro ao Senhor, Davi desceu para uma batalha contra os filisteus e sujeitou aos filisteus. E Davi tomou a sua cidade-mãe da mão dos filisteus, a Gade ou a Metequiama, a cidade-mãe. Também derrotou Davi os amalequitas, os moabitas. E com os moabitas ele o mediu com um cordel, fazendo deitar por terra. E mediu com 2 cordéis para matar, e com um cordel inteiro para deixar com vida. E ficaram assim os moabitas por servo de Davi, pagando-lhe imposto. Quando se trata de um cordel é a medida de um retângulo em um terreno. Se mede com cordas ou com barbantes. 2 lados de um cordel tem 24 metros e os outros 2 lados têm 56 metros. Isso dá uma metragem ao quadrado. Então, essas medidas feitas por Davi é como se ele colocasse um homem do lado de cada homem. Se ultrapassasse para 2 cordéis, ele mataria todo mundo no metro quadrado de terreno que ele colocou. Davi era metódico com os seus inimigos. E quando ele decidia uma coisa, ele ia lá e executava. Davi também feriu a Adamazé, filho de Reob, rei de Zobar, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Este rei desceu para querer recuperar o domínio de um rio que era de Israel, mas Davi o feriu. E tomou Davi 1000 carros e 600 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi matou a todos os seus cavaleiros e tomou os seus carros de guerra e reservou 100 desses carros para ele. Vieram também os sírios contra Davi em Damasco. E este rei de Zobar, porém Davi também feriu aos sírios mais de 20.000 homens. Davi pôs guarnições na Assíria de Damasco, e os sírios ficavam por servos de Davi, pagando-lhes também o tributo. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadazé e o trouxe para Jerusalém. Também tomou Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Betorai, cidade de Adadazé. Então, ouvindo o rei Toi de Amatate que Davi feria todos os exércitos de Adadazé, mandou também Toi seu filho Jorão a Davi para lhe perguntar como Davi estava e para lhe dar parabéns por haver pelejado contra Adadazé e por haver ferido Adadazé de contínuo. E na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze. Essas pessoas começaram a fazer política com Davi. Começaram a tentar se achegar ao rei Davi para também não sofrer os danos de uma guerra. O que nós vemos no dia de hoje? No dia de hoje, pessoas batem no seu ombro ou até mesmo querem andar contigo, até mesmo com boas intenções, mas o mundo de hoje é um mundo corrido, e às vezes por ela não ver determinadas coisas na sua vida, ela começa a desfazer daquilo que Deus tem com você. E começa a usar de política, simplesmente para permanecer ao seu lado, fazendo politicagem, sem verdadeiramente estar com você por você ser consagrado ao Senhor.
E o rei Davi, tudo que trazia em suas mãos, ele consagrava a Deus, ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro e tudo que havia consagrado de todas as nações que ele tinha sujeitado. O princípio de Davi era honrar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, ele via tudo o que era da casa do Senhor e vivia do resto. Davi cuidava mais da casa do Senhor do que do seu próprio reino. E da Assíria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filhos dos filisteus, e de Ameleque, e depois os despojos de Adadazer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou muito nome sobre a terra, porque ele voltava e feria. Toda vez que uma nação se levantava contra Israel, ele feria. E aconteceu também que voltou ele de uma guerra e ele encontrou com os sírios no Vale do Sal, a saber, ele feriu mais 18.000 homens. Davi ia se fortalecendo com as nações vizinhas. Todas iam se submetendo a Davi, pagando-lhes os impostos. Deus era com Davi e foi confirmando o seu reino. E Davi ia pondo guarnição tanto em Edom, guarnição por todos os edomeus, e ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ele ia. O princípio que Deus tinha com Davi é porque Davi era um bom líder, um bom administrador das coisas de Deus. Davi amava a casa do Senhor e adorava a Deus em espírito e em verdade. E Davi ia reinando sobre todo Israel e fazendo o direito e a justiça para o seu povo. Davi, ele entregava até mesmo parte desses despojos para o povo, para que o povo fosse bem por onde quer que ia. E Joabe, filho de Zuria, aquele que somou ao exército de Davi ali no início com 400 homens, também ia se fortalecendo como general do seu exército. E Josafá, o filho de Aliúde, também do início dos 400, era o cronista que ia escrevendo a tudo que ia acontecendo. E por isso nós temos relatos de livros antigos, porque tudo que ia acontecendo na vida de Davi ia sendo escrito por esses cronistas que ia acompanhando a ele. Então, Zodoque, filho de Aitube, e de Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Semaias também era escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. Porém, os filhos de Davi eram seus ministros. Davi era cercado de pessoas de confiança, pessoas que tinham a confiança do rei Davi e ia rodeando o seu reinado. Davi dava princípios claros de administração sobre a casa do Senhor. Ele ia instituindo os seus administradores por qualquer nação que ele ia ganhando e que ele ia vencendo. Davi tinha noção clara, diferentemente de Saul, porque Saul ele só entendia de guerra, só entendia de força. E Davi ia oferecendo a Deus um raciocínio lógico de como administrar as coisas do próprio Deus. Por isso que ele ia crescendo. Esse é um princípio da casa do Senhor, saber administrar aquilo que é do reino e não é desta terra. Por mais que nós estejamos pegando estas coisas sobre a terra, quem acrescenta sobre as nossas vidas é o reino. Um homem de Deus, um crente, que chega na casa do Senhor e o Senhor lança uma promessa para ele de uma empresa, quando a Bíblia fala, honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei, ele pode ganhar tanto 10 reais como 10 milhões, que ele tem que tratar como pouco, e ele nunca pode se desviar dos caminhos do Senhor, porque senão ele vai perder. Uma pessoa que faz um voto com um pastor, pastor me ajuda, ora, o pastor não está pedindo isso, mas vamos supor que a pessoa chega na casa de um pastor e faz um voto com ele. Ela fala desta forma, pastor, o senhor me ajuda com isso, que eu prometo, se isso acontecer, eu trago isso às tuas mãos. E essa pessoa, ela falha com o voto que ela falou livremente da sua boca, o que acontece com ela? Aquele dinheiro que chega às mãos dela não vai ter bom proveito, porque ela tratou e não cumpriu, e ela
tratou com aquele que entende de leis espirituais, instituído por Deus pela própria terra. Outra coisa é a pessoa pegar esse dízimo, essa oferta, e trazer à casa do tesouro. Por quê? Para que tudo lhe vá bem. Então, seja 10 milhões ou 10 bilhões, essa pessoa também tem que tratar isso como pouco. Porque se o dinheiro gerar soberba em seu coração, essa pessoa vai começar a desandar no seu reinado e na sua promessa e no seu direito. Porque fiel é Deus para cobrar. Não pode haver falhas. Honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Nós temos que entender certos princípios de altar. Sobre as terras, espinho, sobre o que é a terra, a ave de rapina, sobre o que é a pedra, a terra que é pedra, e sobre terra fértil. São 4 tipos de sacerdotes que estão sobre a terra, e essas pessoas têm que entender até mesmo aonde planta a sua semente, para que essa semente venha a prosperar em tempo e fora de tempo. Então esse reinado de Davi, esse conhecimento da casa do Senhor que ele tinha, quando ele ia para uma guerra, e hoje nós vamos para uma guerra espiritual, nós vamos para uma guerra contra principado, contra potestade, contra ossos do mal, e quando nós trazemos à existência aquilo que é nosso por direito, a primeira coisa que nós temos que fazer é honrar a casa de Deus, porque Deus não vai dar nada para ninguém se não for para honrar a sua casa, porque ele diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois provai-me nisso. O propósito de Deus em abençoar um crente é para que ele sirva a Deus na sua casa, para que ele siga a Deus da maneira certa e correta, com princípios de administrações entre aquilo que é material e entre aquilo que é espiritual. Porque nós não somos mais deste mundo, nós somos os filhos do Deus Altíssimo, os sacerdotes santos, um povo de propriedade exclusiva de Deus nessa terra. Então nós temos que agir como tais. Somos os embaixadores de Deus nessa terra. E se você é embaixador, é como se você fosse terra santa em um lugar poluído, aonde existe um príncipe dos demônios que quer que simplesmente você falhe em determinadas direções que você toma, para que haja uma legalidade para ele te tomar tudo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele só vai fazer isso se ele tiver uma legalidade contra a sua vida. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te guarde, e que você entenda os princípios espirituais que atrapalham uma vida ou que levanta em espírito uma vida na presença de Deus. E Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando uma pessoa pede a Deus, o choro não o comove. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é por obediência e não pelo choro que você vai convencer Deus de trazer à existência alguma coisa sobre a sua vida. A bênção, ela já é tua por direito, mas o reino ele é tomado por força e por violência. Ou a tua bênção está sendo retida por você mesmo, por uma posição espiritual que você está tomando, ou a sua bênção ela está sendo retida nas regiões celestiais por principados e potestades, ou a sua bênção está nas mãos de Deus, sendo liberada pelo próprio Deus em tempo oportuno, porque há tempo para tudo. E Deus ele é sincronizado naquilo que ele faz. Tudo que ele faz tem um tempo e tem um modo. Pelo poder do nome de Jesus, glória a Deus, aleluias, aleluia.